Amigos da CBN, vitória do Vasco da Gama, hoje 3-1 aqui no Maracanã, no novo Maracanã, em cima do Fluminense. Num jogo, Álvaro Oliveira Filho, com uma grande festa das torcidas aqui presente em São Maraca, mas num jogo em que o Fluminense, mais uma vez, não estreou, não apareceu. Eu até gostei do jogo, viu, Evaldo? Achei que foi um ótimo clássico e acho que o torcedor do Vasco, que seguiu o conselho do seu presidente, Roberto Dinamite, está arrependido, porque perdeu uma grande vitória do Vasco. Num jogo muito bom. Um jogo que começou com o Fluminense melhor, mais organizado, marcando mais, chegando mais até a área adversária, mas aos pouquinhos o Vasco foi equilibrando a partida e aos 16 minutos aproveitou-se de um erro do Edinho para fazer o seu primeiro gol com o Juninho. Logo o Juninho que estava reestreando na equipe. O Fluminense se desestabilizou. Com 25 minutos, o Fred ajudou a decidir o clássico, dando uma cotovelada desleal em cima do Jomar, foi merecidamente expulso. Se o tribunal for analisar as imagens, tem que pegar um bom gancho, para não fazer mais isso contra um companheiro de profissão. Mas deixou o Fluminense com 10 jogadores, isso com 25 minutos do primeiro tempo, o time perdendo por 1-0. Ainda assim, o Fluminense tentou se manter na partida. O Abel percebeu que não era jogo para o Deco, porque o Deco só joga quando a bola chega aos pés dele, e com um a menos, perdendo o jogo, o Fluminense precisava que cada um dos seus jogadores corresse dobrado. Não é o que o Deco vai fazer, ninguém pode esperar isso do Deco. Então, no intervalo, ele tirou o Deco, colocou o Rainer. Só que antes que o Fluminense pudesse ensaiar qualquer reação, já cometeu um segundo erro numa saída de bola, errou o passe, deixou a bola chegar nos pés do Juninho, o Juninho acertou um passe precioso para o André. O André trocou na saída do Diego Cavalieri e fez 2-0 para o Vasco, com 30 segundos do segundo tempo. E aí, com 2-0, a situação ficou bem mais complicada. O Carlinhos, de cabeça, depois de um escanteio cobrado pelo Rafael Sobis, ainda conseguiu diminuir aos 11 minutos. E o Fluminense foi para cima, buscar o gol de empate. Teve oportunidades para isso, o Rafael Sobis, por 2 vezes, quase marcou o segundo gol. E aí o Abel se animou, percebeu que o Fluminense começava a mandar no jogo, começava a encurralar o Vasco no seu campo, tirou o Edinho e colocou o Marco Júnior. Deixou o time muito vulnerável. O Vasco começou a sair nos contra-ataques. No primeiro deles, o André chutou, a bola explodiu no poste esquerdo do Diego Cavalieri. No segundo, o Digão fez uma falta no Pedro Quem, para evitar que o atacante do Vasco saísse sozinho em direção à área. Já tinha um cartão amarelo, recebeu o vermelho e deixou o Fluminense com 9. Aí com 11 contra 9 era quase impossível. O Vasco tomou conta do jogo, o Diego Cavalieri começou a fazer algumas defesas importantes, uma delas num chute do meio, de fora da área. Ele desviou para escanteio, e na cobrança desse escanteio, o Tenório subiu mais do que os zagueiros, fez o terceiro gol e selou a vitória do Vasco, uma vitória merecida, mas que não esconde ainda as deficiências do time. É um outro time com a presença do Juninho, bem diferente daquele Vasco que a gente viu domingo passado diante do Flamengo, mas ainda tem muita coisa para corrigir. A galera está pedindo o Muricy, falando em Luxemburgo. Você acha que é hora de mudar o treinador do Fluminense, Álvaro? Olha, o Abel já cometeu vários erros, no comando do Fluminense, assim como os outros treinadores cometem, Não tem nenhum técnico que não cometa erros. Mas no jogo de hoje, não dá para culpar o Abel. Não dá para culpar o Abel quando seu principal jogador, um jogador experiente de seleção brasileira, dá uma cotovelada no adversário e é expulso com 25 minutos de jogo. O Fluminense joga no domingo contra o Grêmio, em Porto Alegre. Contra o Grêmio na Arena. Só isso. Já são aí 5 derrotas nesse campeonato, mesmo número de derrotas que ele sofreu no ano passado inteiro, no campeonato inteiro do ano passado, e a 4ª derrota consecutiva. Então, é claro que, por mais que o Abel não tenha tido nenhuma culpa nessa derrota de hoje, é claro que a situação dele começa a ficar novamente delicada. E o Vasco joga sábado contra o Criciúma em São Januário e o presidente vai convocar a torcida para ir a São Januário. Tomara que dessa vez ele peça para o torcedor ir ao estádio, não para deixar de ir. Agora, e que o Vasco tenha aí, consiga regularizar o Montoya, que tenha a volta do Fagner, que possa estrear alguém azul, porque com esses jogadores, o time do Vasco começa a tomar uma cara de time, começa a ter novamente uma cara de Vasco. Vamos acompanhar tudo pela CBN. Um abraço grande e até a próxima.